Boa tarde. Bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, onde eu estou, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. Hoje em diferido por razões de saúde pública que todos estamos a enfrentar e que têm sido as últimas sessões que temos feito. A nossa convidada de hoje é a artista Carla Rebelo. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras e passaria agora a introduzir de uma forma muito breve o trabalho da Carla de Rebelo, que se desenvolve numa grande amplitude de meios com uma forte incidência no universo têxtil, cruzando esta investigação com a escultura, o desenho, a instalação, que em determinados momentos positivos reativam o espaço do espectador. No âmbito das residências da Rama, seria bom mencionar que a Carla Rebelo desenvolveu uma série de residências artísticas sobre as quais vamos falar e que posso mencionar aqui, nacionais e internacionais. Uma foi na NCCA Konstrad, National Center for Contemporary Arts, em São Petersburgo, na Rússia, em 2013, se não estou enganado. A Filipa Manuela e Columpio, Projetos de Dibujo, jogada a 3 bandas em Madrid, Espanha, e também, entre outras, na cidade de Berlim, em 2011, e na cidade de Istambul, na sequência do projeto, Viagem ao Interior das Cidades Vividas, e que vamos abordar para o final. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone no painel de controle Zoom e no final desta sessão haverá um espaço para questões que queiram colocar. Muito obrigado. Boa tarde, Carla. Muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama e gostaria de te colocar uma primeira questão que tem a ver com algo que eu não anunciei neste teu breve currículo, apresentado, que o teu currículo é bastante extenso, sobre a tua participação com o projeto da Rama, um curso de desenho, um curso de projeto artístico que estás a desenvolver online e que vai ter a sua última sessão de apresentação em breve para a semana, que também já começámos a publicitar, e depois haverá informação para o público em geral. Olá, João, obrigada pelo convite, obrigada Paulo Brigante pelo convite e obrigada João também pela conversa que vamos ter hoje. Então, é verdade, o Paulo Brigante convidou-me para fazer um curso na Rama, um curso a qual demos o nome de Criação Artística a partir do lugar, e a proposta que o Paulo me fez foi criar um curso de Criação Artística em que eu partisse de alguma forma da minha metodologia projetual. E o que eu fiz foi exatamente isso, foi pegar naquela que é, no fundo, a espinha dorsal do meu trabalho, a ligação ao lugar, ao espaço e ao lugar, e desenhar um pequeno curso de 4 sessões e uma apresentação pública. E foi isso, foi muito interessante, foi a primeira vez que estive a trabalhar. Os participantes são 9, são artistas, todos criadores, não é? Pessoas que fazem trabalho na área, e tem sido uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa deste género. Eu acrescentaria que este curso inicialmente teria sido pensado para ser feito aqui na Rama e que, pelas razões que já são conhecidas, teve que ser trabalhado online, o que também proporcionou que uma série de participantes que não estão em Portugal se inscrevessem e que participassem do curso. Isso eu acho que foi uma mais-valia desta situação, que é uma situação trágica e difícil para todas, mas que acaba por ter, digamos que este shift que permite também que outros artistas participem. Partindo das questões do lugar que tanto te tem interessado e que tu tens desenvolvido, podíamos começar a abordar algumas questões sobre a tua perspectiva pessoal do teu processo, sobre a tua participação em residências, e eu começaria por te pôr uma questão, que é
tu nos falasses um pouco sobre a tua residência de Istambul, que na forma como planeámos esta conversa, tem uma determinada importância. Então, a residência de Istambul está ligada à residência seguinte, que é a residência em Berlim. Na realidade é um projeto que está ligado com o livro do Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, e que tem duas partes. Começa por ser um projeto que é desenvolvido aqui em Lisboa e que se chama Viagem ao Interior das Cidades Imaginadas, e depois passa a ter uma segunda fase em que o projeto pressupõe viagens a determinadas cidades e a produção de peças a partir da vivência dessas cidades. Na realidade eu estou a trabalhar nestas duas vertentes do projeto, e só fazendo um pequeno paralelo com o livro, e o que me interessa no livro. Interessa-me muito os dois personagens principais e o diálogo que eles estabelecem um com o outro. O imperador, que está no fundo num espaço confinado, e está confinado, quer dizer, não viaja, e recebe no fundo as histórias que o Marco Polo lhe vai contando das viagens que faz. Temos um personagem que imagina a partir do que lhe é relatado, e um que está no fundo a contar um relato que viveu. E esta dinâmica, que às tantas se acaba por se trocar também durante o livro, interessa muito o que é imaginado e o que é vivido, e depois o que é, de certa forma, imaginado depois de ser vivido, quando é memorizado e quando é recordado de alguma forma. Ora, como é que estas residências apareceram? Acho que é isso que te interessa entender também. Elas são residências auto-organizadas, ou seja... Acho que interessa a todos, e essa questão das residências auto-organizadas traz uma perspectiva menos comum, não diria absolutamente inédita, mas menos comum sobre a ideia quando se pensa numa residência, quando se pensa em concorrer, quando se pensa ou seja, ser sujeito a um programa. Era interessante perceber, do ponto de vista da tua metodologia e programática, como é que tu constróis essa ideia da residência autoprogramada. Então, eu candidatei uma bolsa da Gulbenkian e tive que elaborar um projeto para um ano, uma bolsa de criação artística. E é nesse contexto que eu vou desenhar estas residências à medida. Ou seja, eu não vou contactar nenhuma instituição, eu desenvolvo um projeto de um ano que pressupunha 2 viagens a duas cidades. E durante esse período eu teria que ficar um período de tempo a viver nas cidades. Nesse sentido é que elas se chamam residências, é literalmente uma residência, eu vou residir no lugar, e precisava de ser um período de tempo que ultrapassasse a ideia de uma relação muito quase turística com a cidade. Tinha que ser no mínimo 30 dias, foi o que eu defini para mim, aquilo que eu precisaria para conhecer a cidade, senti-la e poder recolher todo o material que eu precisasse para depois produzir peças em Lisboa. A ideia eu não conhecia ninguém em Istambul. Berlim foi diferente, mas em Istambul eu não conhecia ninguém, nunca tinha estado na cidade. Pronto, eu ganhei a bolsa, pronto, elaborei o projeto e ganhei a bolsa, portanto pude concretizar este projeto. E como é que a residência se desenvolveu e a metodologia de trabalho? A minha ideia eu tinha ideias concretas do que eu queria fazer durante aquele período de tempo, portanto eu sabia que não era muito e tinha muita coisa que eu queria fazer, mas basicamente eu tinha... os contactos que eu estabeleci foram todos feitos por mim, em Lisboa. Eu tinha a ideia de viver, interessava-me a cidade dividida, portanto a ideia de ser uma cidade que está simultaneamente no Oriente e no Ocidente, e tinha como objetivo viver nos dois. Queria sentir se efetivamente eu vivesse do outro lado da Galata Bridge, se eu efetivamente me sentia no Oriente. Uma experiência interessante, porque mesmo quando lá tive pouco, uma semana, o máximo que tive foi 10 dias, e a experiência dos dois lados da cidade, que Berlim também é uma cidade dividida, tu já falarás sobre isso, já foi uma cidade dividida, mas a relação que se tem hoje com uma e com a outra é absolutamente diferente. Mas continua, por favor. Sim, mas também eram objetivos diferentes. A ideia, no geral, a ideia de cidade dividida, mas aquilo que me levou a Istambul tem a ver com o livro do Italo Calvino, e tem a ver com Marco Polo e as viagens dele terem começado em Istambul. Portanto, eu começo o meu projeto também em Istambul. Eu estou-te a falar em traços muito, muito largos daquilo que é o projeto, que tem muitas componentes e há muitas coisas para falar sobre ele. Estou-te a descrever de uma forma muito simplista aquilo que foi o projeto e o pensamento à volta deste trabalho. Pronto. Mas voltando à metodologia e à maneira como eu trabalhei lá.
a minha ideia nestas residências, nas duas, nunca foi produzir trabalho nas cidades. A minha ideia era viver as cidades ao máximo e recolher o máximo de informação que eu conseguisse. Era tentar criar uma relação com a cidade muito intuitiva. Portanto, como eu te disse, eu não conhecia ninguém em Istambul. Eu cheguei em Istambul à noite. Foi uma aventura chegar ao sítio onde eu estava alojada. Eu vivi uma semana no lado europeu, em Galata, e depois mudei para o lado asiático, vivi em Moda, num bairro muito perto do Bósforo, e atravessava todos os dias o Bósforo para vir para o lado europeu. Portanto, tinha mesmo um ritmo de quem vivia na cidade, conseguia atingir esse ritmo que eu queria. E todas as relações que eu fiz foram feitas por mim, ou seja, ou pelas pessoas, para a casa das pessoas que eu fui viver, e as relações que elas depois me conseguiram, no fundo, ajudar a ter. O meu dia-a-dia era, basicamente, circular na cidade, fotografar, filmar, registar sons e ter uma experiência o mais próxima possível de tudo o que me fosse dado a conhecer. Basicamente é uma experiência, sei lá, de viver o lugar no seu máximo. E depois trazer essa matéria visual, a experiência vivida, as sensações, sei lá, e trabalhar isso em Lisboa com os projetos que pudessem daí surgir. Mas o que é importante para mim aqui entender e explicar-te é que para mim é muito difícil estar ao mesmo tempo a recolher e a sentir um lugar e a produzir trabalho. Para mim é impossível. É mesmo importante voltar, perceber o que é que eu vivi e só depois começar a surgir. Portanto, dás um tempo a ti próprio para digerires toda não só a informação, mas a própria experiência. Não é só a informação, não é só muitas vezes recolha de elementos, mas a experiência do dia-a-dia, viver num determinado sítio sem ter essa preocupação e a obrigação de estar a produzir trabalho para o final da residência, não é? Sim, mas pronto, não tinha pressa, mas a bolsa pressupunha, a bolsa pressupunha uma série e o meu projeto pressupunha uma série de fases que também tinham a ver com produzir trabalho. E durante esse ano fiz mais uma residência, que vamos falar sobre ela, portanto uma residência de desenho em que eu fui trabalhar o material que eu trouxe de Istambul e fiz uma exposição sobre os trabalhos que saíram dessa residência. Portanto, havia objetivos e tens que entregar relatórios, portanto, eu tinha que cumprir e eu própria criei uma série de objetivos para mim. Mas esta ideia de poder viver o lugar de uma forma muito... E foi um trabalho, é duro, todos os dias tu estás a receber de alguma forma. Duro, quer dizer, num sentido muito, muito bonito do termo, não é? Porque foi uma experiência mesmo muito especial para mim. E muito enriquecedora a muitos níveis, mas efetivamente eu cheguei muito cansada de viver tanto, de estar tão ligada àquele lugar e àquela experiência. Pronto, a metodologia era essa, portanto eu só produzi cá, reuni o material e comecei depois a trabalhar. Se quiseres posso contar o que é que aconteceu a seguir. Dizes? Desculpa. Não, diz tu, eu ia dizer que a seguir posso-te mostrar o que é que aconteceu a seguir, temos imagens para ver. Isso eu também te ia pedir, mas já agora podíamos fazer aqui uma pequena ponte com a residência de Berlim e depois víamos algumas imagens do trabalho que daí resultou. Ok, Berlim tinha a ver com esta ideia de cidade dividida, efetivamente, foi a outra cidade que eu decidi como segunda. Isto é um projeto que eu não tem propriamente um fim, é um projeto ongoing, continua e pode continuar o resto da vida, não só pelo material que eu recolhi nas diferentes cidades onde tive e que me dão ainda matéria para trabalhar, mas também porque me interessam outras cidades. E a experiência, a metodologia foi muito semelhante. Só que no caso a metodologia, portanto a relação com a cidade, a procura de material, de recolha, mas em Berlim eu acabei por fazer um trabalho muito focado num lugar que encontrei que me interessou particularmente. Interessava-me a cidade dividida, ainda é à procura de matéria dentro dessa temática. E encontrei uma ruína, um edifício que está em ruínas, que existe em Berlim, ou nos arredores de Berlim, na floresta, que foi construído durante a Guerra Fria e era uma
uma spy station, uma estação de escuta americana, portanto com a intenção de ir buscar informação ou de escutar o outro lado, não é? O Bloco de Leste. E o sítio é incrível, incrível. Portanto, mais uma vez aqui eu liguei-me mesmo ao lugar e tive um bocadinho mais focada neste lugar que eu visitei, onde registrei sons e imagens e acabei Esse por lugar fazer... era um lugar de acesso público Não, é um lugar que foi vandalizado, quando acabou a guerra foi abandonado, está em muito mau estado, está todo vandalizado, mas tem uma cerca, está fechado, mas é possível entrar-se, quer dizer, toda a gente conhece o sítio, entra. E é um sítio muito, muito especial, tem uma vista sobre Berlim muito, muito especial, porque é uma zona montanhosa. As montanhas de Berlim são feitas com os destroços da Segunda Guerra, portanto é um sítio um bocado muito, muito especial, muito forte. E é feito, o sítio, a arquitetura, são basicamente várias esferas geodésicas. E é aí que eu vou buscar depois a matéria para construir a minha peça, que vou mostrar daqui a pouco, que é uma esfera geodésica. Se calhar mostrava alguma coisa. Acho que era interessante agora vermos algumas das peças. Vamos ver se eu consigo fazer isto, porque às vezes também não... só um bocadinho... Então... ok. Eu ia começar por vos mostrar, não falámos sobre isto, mas era o que tínhamos mais ou menos pensado em mostrar. Eu posso explicar um bocadinho. Eu quando voltei de Berlim, de Istambul, fui convidada para fazer uma pequena residência aqui em Lisboa nos espaços do desenho e eu acabei por trabalhar o material que eu tinha trazido de Istambul nesta residência. Eu vou-vos mostrar, também achámos interessante mostrar imagens desta pequena residência em Lisboa, porque de alguma forma vai-vos mostrar também um bocadinho o material que eu trouxe, porque era muito... O projeto que eu fiz estava muito relacionado com a memória que eu tinha do lugar, portanto eu tinha chegado, o que é que tinha sido, o que é que tinha ficado na minha cabeça das minhas caminhadas e da relação muito do andar diário na cidade, e eu trabalhei o desenho de uma forma mais ligada com a ideia de instalação, mais do que propriamente desenho em papel, mas... Este desenho é feito sobre papel ou sobre a parede? Não, isto é uma parede. Eu tenho desenhos em papel, mas estes são basicamente uma instalação, um desenho com sombra, são elásticos e pregos, e é um desenho feito de memória, diretamente sobre a parede. Aqui eu tenho algumas imagens que mostram uma parte da pesquisa que eu fiz, interessam-me muito mapas, tenho muitos mapas feitos por mim, no meu trabalho, o mapeamento interessa-me bastante. E eu fui pesquisar os mapas otomanos, portanto andei a pesquisar um bocado a história e a descobrir muitas coisas fascinantes em Istambul, entre elas os mapas otomanos, com aquela forma de escrever e desenhar tão De certa particular. forma, há aqui uma instância que é um certo caráter recoletor ou respigador, mas que tem aqui um olhar político sobre sistemas históricos anteriores e a própria divisão das cidades, sendo que a Guerra Fria não é de sumenos importância. Não é? Sim, sim. Aqui vocês podem... Pronto, aqui estas são uma série de recolhas, é um pequeno exemplo de fotografias que eu tirei, isto estamos a falar de Istambul, não é? Uhum. Aqui há uma série de imagens históricas de Istambul ainda antes do Ataturk, portanto uma Istambul do século XIX não, são fotografias, portanto deve ser do início do século XX, mas com uma vivência ainda muito, muito particular, e depois aqui uma Istambul atual, pronto, não se vê, mas estas foram as fotografias que me inspiraram também para produzir os trabalhos nesta residência. Fiz também trabalhos em papel, e interessou-me... Aqui trabalhei a partir das fotografias, pedaços de imagens, e interessou-me esta ideia da memória por camadas, por criar esta
um desenho por diferentes camadas, tem a ver com linguagem que me interessa. Os desenhos são História. são folhas sobrepostas. Sim, são 3 desenhos sobrepostos, sim. Depois, tenho também para vos mostrar, como tínhamos pensado, eu ainda, pouco depois desta residência, fiz uma exposição com trabalhos que fiz, com trabalhos sobre Istambul, e tenho 2 peças para vos mostrar. Esta é uma peça que é uma peça sonora, tem uma história, chama-se Storybox. Uma das coisas que me interessou em Istambul e nas outras cidades onde estive, gosto sempre de recolher histórias das pessoas que conheço, histórias sobre a cidade, ou sobre o lugar onde elas vivem, ou sobre a forma como elas são, porque é diferente da minha, e gosto muito desta ideia de trazer uma memória desta pessoa, uma coisa que ela partilha comigo. E esta em particular, aqui esta história, aqui esta peça conta, é a história de uma menina de 6 anos que fica muito triste porque a festa de aniversário dela é cancelada porque há um evento político nesse dia, há uma revolta, o exército toma conta do poder à força. Portanto, é um evento histórico que de certa forma se mistura com a imagem de uma menina que, pronto, esta é uma adulta que me conta, mas ela conta a memória que tem deste evento a partir dos olhos de uma menina de 6 anos que fica com a sua festa de aniversário cancelada. A peça é um bocado inspirada, de alguma forma, em uma série de arquiteturas, das mesquitas, esta geometria, estas formas geométrica hexagonal. A peça é uma peça muito simples, mas vai beber um bocadinho esse imaginário visual. Esta peça é construída em madeira. É toda construída, sim, é madeira, sim. E depois, mais uma peça que trago para vos mostrar, que aparece na sequência desta residência e que se chama Bairros Rodopiantes, e são 5 bairros diferentes em Istambul. Eu fui conhecendo bairros diferentes e fui tentar perceber se eles tinham energias diferentes. Como vos disse, estava muito interessada em perceber se havia diferenças entre o lado europeu, o lado asiático, e dentro do lado asiático. Da minha experiência, tem energias diferentes. Muito diferentes, sim. E depois estas peças rodavam, fazendo aqui uma referência também aos derviches e esta energia, a energia destes diferentes bairros. Rodavam com velocidades um pouco diferentes, não iguais. Olha, eu estou a ouvir uma pessoa. Pronto, estes são alguns dos exemplos das peças que saíram desta experiência em Istambul. Houve mais, mas pronto, trouxe estas para vos mostrar. E esta é a tal peça de que estava a falar que faz referência ao lugar que eu trabalhei em Berlim, a tal Spy Station, uma estação de disputa no Devil's Mountain. Esta peça está colocada onde, na imagem que estamos a ver? Ela foi feita dentro da Galeria Monumental. Ela é enorme e é uma peça de papel e bambu. Ela foi montada lá e a peça funciona da seguinte forma: do lado direito, portanto aqui nós vemos a parede e no lado oposto à parede há uma estrutura, um poste, quer dizer, uma coluna. Sim, uma coluna, exato, obrigada, desculpa. E a peça divide o espaço entre a coluna e a parede, divide o espaço em 2. E esta geodésica tem um triângulo aberto deste lado e um triângulo aberto no lado oposto. Portanto, quem tivesse a espreitar para a peça e era instintivamente fazia isso, porque era a única parte que estava aberta, iria estar a olhar para o outro lado, e o mesmo acontecia do lado oposto. Ou seja, há aqui uma ideia de divisão e de quem é que está a escutar quem ou quem é que está a espreitar quem. E no interior da peça é uma peça com som, portanto havia uma instalação sonora, de alguma forma, som dentro da peça, com sons recolhidos, que eu recolhi dentro da geodésica, neste lugar que eu visitei lá em Berlim. Portanto, uma das geodésicas lá continua
visitável de alguma forma, não está muito destruída e tem umas capacidades sonoras incríveis. Eu registrei uma série de sons lá e então ouvia-se dentro da peça e também acabei por registar alguns sons na Rússia, porque eu estive a seguir na Rússia e achei que fazia algum sentido, porque pronto, havia aqui uma ligação. E é isso, foram estas as peças que saíram, algumas das que saíram destas duas experiências. A tua, do que tínhamos programado falar, a tua residência em São Petersburgo tem também algumas particularidades em termos geográficos e em termos de arquitetura militar, segundo eu percebi pela nossa conversa nestes últimos dias. Sim. Há aqui um vocabulário que está ligado a questões políticas, como eu já tinha falado há pouco, e a uma lógica da guerra que vai passando historicamente na recolha e no trabalho que tu vais apresentando. Queres falar um pouco sobre a residência em Kronstadt? Kronstadt. Sim, que eu digo sempre mal. A coroa do Estado. Sim, posso falar. Aconteceu em 2013, portanto foi pouco tempo depois. E a metodologia que eu usei para esta residência, eu fui selecionada por candidatura, né? Candidatei-me com o projeto das cidades e a ideia era trabalhar o lugar mais uma vez. E nesta residência era suposto, abria-se a possibilidade de expor o trabalho que se realizasse. Nas outras não, mas esta sim. As outras aconteceram de outra forma, expor o trabalho de outra forma, mas ali havia esta possibilidade de poder expor na Rússia, portanto, em São Petersburgo. E então, quando eu fui para lá, portanto, a residência também era de um mês, é uma coincidência, neste sítio não fazem residências maiores, só mesmo um mês, e o meu trabalho foi muito, muito semelhante. Eu estava, na realidade, numa ilha, não estava em São Petersburgo. Portanto, eu estava na grande São Petersburgo, numa ilha militar, que foi militar, agora tem uma cidade e vivem lá pessoas, mas ainda vivem militares. E é uma ilha que está rodeada de uma linha de fortes gigantesca, que foi construída da construção da cidade de São Petersburgo, que é uma cidade do século XVIII, é uma cidade recente. E como está no Golfo da Finlândia, foi criado uma linha de defesa de fortes. Uma barreira de proteção. Exatamente, incrível, incrível. Com arquiteturas muito interessantes, mas uma em particular que me fascinou e que eu comecei logo a pesquisar cá em Portugal, porque eu sabia que ia ter muito pouco tempo para trabalhar, e que é o Forte Alexander I. Pronto, é o Forte Alexander. E que é vocês conseguem ver aqui, isto Sim. que eu vos vou mostrar, são duas imagens. Mais uma vez, eu não produzi nada na residência, quer dizer, produzi muito trabalho de registro e trouxe material. Esta imagem do lado esquerdo mostra algum do material que eu trouxe e que acabei por depois converter em peças. Mas é material de pesquisa, de recolha. E do lado direito aparece uma pequena maquete, que na realidade é uma peça em papel, que é inspirada no tal forte que eu iria trabalhar. E que é um forte muito particular que eu vos vou mostrar a seguir. Mas o que eu fiz foi estudar um bocado a história daquele forte. É um forte do final do século XIX, com uma história muito particular. Ele tem a configuração de um rim, exatamente um rim, é um forte muito, muito bonito, com uma arquitetura muito, muito particular. E tinha portanto era um objeto muito, que devia assustar quem quisesse atacar de alguma forma, que tinha imensos canhões e pronto. Ao que parece, nunca chegou a disparar nenhum deles e passou, por razões que eu desconheço, deixou de ser usado como forte e passou a ser, no início do século XX, como não estava a acontecer nada, resolveram instalar neste forte um laboratório de investigação da cura para a peste negra. Houve um surto de peste negra no início do século XX na Rússia, e então instalaram um laboratório de investigação naquele lugar, e o que era perfeito, porque o forte é uma ilha artificial, tem 2 metros à volta do próprio forte, não há nada ali. E
nesta investigação morreram vários médicos, estavam lá vários investigadores e pronto, instalaram-se ali, isolaram-se ali. E estavam ligados à terra e à ilha onde eu estava, a ilha de Kotlin, que está ali perto, mas é muito maior, não é? Isto é uma ilha minúscula, só com uma arquitetura. Por um barco, ligavam-se à terra por um barco chamado Micróbio, que também tem muita piada a história, não é? E, ao que parece, a investigação que foi feita no lugar usava como cobaias cavalos, essencialmente cavalos e animais de grande porte, camelos, que é uma coisa incrível, não é? Camelos na Rússia, renas e cavalos. Os cavalos acho que foram os animais mais importantes na investigação. Ao que parece não descobriram grande coisa, morreram 2 pessoas, um médico... Portanto, dizimaram os cavalos, as renas, tudo. Sim, é verdade, e depois fecharam a coisa e o forte continua desabitado e continua lá. Sem nada a acontecer, lindo, vazio. Portanto, a minha intenção com esta residência é eu ia fazer um trabalho sobre esta história e queria ir ao forte. Mas o forte não é um sítio visitável, não é um museu, não é? Pronto. E a experiência da Rússia, nós chegamos, pronto, foi bastante particular, é o choque cultural. Eu estava numa ilha pequenina, quer dizer, não estava, nem toda a gente falava inglês, portanto, foi uma aventura visitar o forte, consegui. Mas, e pronto, depois registrei, fiz filmagens lá dentro. Já agora, por uma mera curiosidade, o que é que estava dentro do forte que já estava desativado há décadas, não é? O que é que estava? Não está absolutamente nada. Nada. Essa é que é a beleza da coisa. É lindíssimo, não tem nada. O forte tem 3 andares, todos Sim. com janelas pequeninas para sair o canhão, estás a ver, muito pequeninas, e não tem proteção, portanto tu ouves o mar e os barcos a passar, há ali imensos barcos que passam, cargueiros, e não há nada a acontecer. Pronto, é assim, é a história ali parada, uma cápsula de tempo. Um género de cápsula eu ia dizer isso, um género de cápsula do tempo, não é? Esta É imagem que temos do lado direito das arcadas o interior. é o interior. Pronto, eu fiz um vídeo que eu te estou a mostrar aqui, são steals do vídeo. E há aqui um cavalo espectral a passar por estas arcadas, não é? É verdade. O cavalo não foi filmado na Rússia, não é um cavalo russo. Não consegui encontrar um cavalo lá, portanto acabei por acabar o meu vídeo cá em Lisboa. Com um cavalo lusitano, presumo. Exatamente. Não consegui, quer dizer, com o tempo que eu tive e com os poucos contactos que tinha também, não era difícil. Mas acabei por fazer um vídeo sobre este lugar, que me interessou tanto, aqui mais 2 imagens. Mas não foi só isto que me interessou, eu continuo a fazer trabalhos sobre esta residência e sobre esta ideia que eu acho que é muito interessante, de uma arquitetura que protege uma cidade, que se transforma depois num sítio em que se procura uma cura para proteger o corpo. Esta ideia de duas ideias de proteção diferentes. Então acabei por produzir uma série de peças à volta desta ideia, instalações, essencialmente. As 2 ideias de proteger o corpo são ideias de proteger o corpo coletivo, uma é protegê-lo do ataque, a outra é protegê-lo de um ataque que é, como estamos hoje a viver, um ataque invisível, que é uma epidemia, ou à época não seria uma pandemia, Mas o teu corpo arranja forma de se proteger ele próprio, não é? Tu também tens formas de te proteger, não é? As tuas... Sim. E interessou-me essa ideia de... Pronto, aqui eu criei uma série de instalações que partem por acaso eu acho que isto está um bocadinho... Devia estar a mostrar primeiro os desenhos. Os desenhos são feitos com formas muito pequeninas, moléculazinhas que se estão a organizar de certa forma para se proteger, e estes desenhos, o desenho geral são plantas de fortes. São as plantas dos fortes que eu recolhi, dos inúmeros fortes que eu recolhi nesta residência. Estes desenhos não foram desenhos feitos na residência espanhola, não, isto agora eu posso estar confuso, não. Em Madrid, não. Não. Madrid já passou, foi em 2012, já Sim. passámos. Não, estes têm mesmo a ver com esta experiência, foram feitos cá, e depois estas instalações partem, isto é uma instalação
feita com peças de madeira todas articuladas, é uma estrutura molecular que se adapta também ela própria ao lugar onde é instalado. E eu fiz várias versões, tenho esta é inspirada num dos desenhos e esta é inspirada noutro desenho. No caso é inspirado da esquerda. Estrutura de madeira e fio de... É fio de algodão, sim. Sim. E os desenhos, tu tens os desenhos expostos ao fundo que nós vimos em detalhe. Sim, a instalação é feita, a instalação chama-se Anatomia da Proteção, há 1 e 2, já fiz 2 versões, são sempre peças diferentes, porque a estrutura molecular é feita de raiz, não é, para o espaço e com uma configuração diferente. E essa estrutura molecular, ou a estrutura orgânica ou de órgão, quando tu apresentas aquela primeira escultura que tem a forma do forte, que tu atribuíste semelhante a um rim, há no processo de construção da escultura por elementos que são semelhantes e que constituem depois a forma final, uma proximidade entre todas. É interessante sim. ver isso. Sim. Pronto, e este continua de alguma forma a trabalhar, fiz mais uma série de peças, mas pronto, interessou-me trazer estas interessou-nos. Chegámos à conclusão que estas seriam mais interessantes de trazer. Faz sentido há aqui uma questão que não carece agora de imagem, mas que é dos diversos processos em que tu vais auto-organizando residências ou vais concorrendo a residências. Há uma série de materiais recolhidos que vão ficando fora da produção, ou seja, o objeto artístico que tu realizas a posteriori terá com certeza uma série de objetos que são de referência, outros que são de memória, todos de memória provavelmente, mas de todo esse material que é recolhido e que, digamos, constitui de certa forma um arquivo, que eu não diria que seja aleatório, mas um arquivo informal, parte desses elementos no decorrer do teu trabalho voltam a incorporar outros trabalhos com outras questões e outros temas que tu procures, ou eles ficam, digamos que, engavetados no sentido de arquivo, ligados só àquele projeto? Há um trânsito de... Há um trânsito, principalmente se for, por exemplo, só posso dar uma ideia de uma... Assim, eu tenho um arquivo, o arquivo está lá e eu vou sempre buscá-lo, posso voltar a ele para falar sobre a cidade ou para falar sobre outra coisa ou para me inspirar para outra peça. É material, de alguma forma. Eu não fecho... De certa forma, a ida para estas cidades ou estas residências, o que me fizeram foi dar matéria para eu poder pensar questões que têm a ver com a cidade, mas que têm a ver também com outras questões que me interessam. Não é um material fechado sobre si próprio. Às vezes é um sítio onde eu vou buscar inspiração, ou vou buscar objetos que trouxe. Eu trago muitos objetos. Esses objetos ou esses elementos não perdem o vínculo àquele tempo e àquele projeto, mas... podem ganhar outras valências, outras interpretações. Mas eu posso te dar um exemplo. Na última exposição Agradeço. que fiz. Na última exposição que fiz, tenho uma peça feita com... Estamos a referir a exposição da diferença... Sim, estamos a falar da exposição da diferença, mas não tenho a imagem para te mostrar. Tenho uma peça que é feita que tem umas bobines de fio, sim. mas o fio é feito com casca de árvore. E essa casca de árvore é a casca de árvore que aparece numa aquela imagem que eu tinha com objetos de recolha. Sim. É feita com esta matéria que eu trouxe da Rússia. Portanto, eu estive lá em 2013, portanto já tem quase 10 anos esse material e estava à espera, quer dizer, estava recolhido, não havia... ainda não tinha aparecido uma oportunidade para tocar nele. E acabou por integrar essa peça. Outro exemplo, não estou a lembrar agora de nada, mas assim de mais nenhum exemplo de uma peça que eu tenho construído com material
Mas está em aberto, sabes? Não é Sim, sim, mas não é necessário ter... não é material fechado, não é, a ideia não é... A cidade é uma forma... O projeto das cidades em si é uma forma de conectar com uma realidade diferente, de alguma forma, diferente da minha, e de me pôr a pensar em determinadas questões Isso é que eu posso... quase uma estrutura de pensamento rizomática entre os vários tempos em que tu estiveste em geografias diferentes e a forma como foste desenvolvendo trabalhos e outros trabalhos que se desenvolveram a partir já de uma outra realidade que pode ter a ver com a memória do lugar ou não, não é? Sim, sim. Eu acho que é sempre... E fizeram-me pensar em muitas coisas, quer dizer, o pretexto da cidade, a cidade é um colosso, não é? A cidade é muitas coisas, não é? E aquilo que tu vives no lugar, ou que tu pensas durante o período que estás lá, pode ter um eco daqui. Eu não fechei nenhum destes projetos, percebes? Houve imensas coisas que me interessaram, que eu tenho a certeza que eu vou conseguir vou pegar noutra altura, estabelecendo ligações com outras coisas. Não é material estagnado, de alguma forma. É material em potencial. E muitas coisas que eu gostaria de fazer, ou que gostava de fazer na altura, não fiz, se calhar ainda não era a altura certa, se calhar vou fazer daqui a mais algum tempo. Essa altura vai aparecer. Há pouco, quando se referiu a tua exposição da Galeria Diferença, é a tua exposição mais recente. É, sim. E há algumas imagens dessa exposição para partilharmos, porque eu não sei se toda a gente, ou se conseguiram ver, ainda houve um período em que não estava tudo confinado quando a exposição estava ao público, e depois creio que terá sido interrompida antes de ter terminado, não, creio eu, não estou certo. Não. O que aconteceu com esta exposição acompanhou este período. Eu ia inaugurar exatamente. Exato. Eu inaugurei exatamente na semana em que entrámos em confinamento. Portanto, eu ia inaugurar sábado e segunda-feira fechou tudo. Quer dizer, não inaugurei. Portanto, quem viu, mas chegaste a inaugurar sábado, creio. Não inaugurei. Não, Eu ia inaugurar a 18, acho que a 18 de março. E pronto, e a galeria fechou. A galeria fechou, recebi a notícia de que com as peças todas montadas a galeria ia fechar, portanto, e pronto, elas ficaram lá, as peças ficaram sozinhas durante 2 meses e eu a pensá-las um bocadinho. Foi engraçado porque não estava particularmente feliz com... Raramente isso me acontece, mas eu não estava particularmente feliz com a montagem. Eu fiz muitas peças. Eu já tinha exposto na Diferença, tinha sido convidada para expor no Espaço Quadrado. Sabes que o espaço, ali a Diferença tem 2 espaços com energias um pouco diferentes. E desta vez a minha exposição ia ser um espaço triangular, que é um espaço muito particular, com uma luz muito particular, muito... E eu tinha feito peças a mais, fiz imensas peças e já não tinha espaço para pôr tudo, estava um bocadinho insatisfeita e olha, não sei se foi sorte ou se foi azar, não inaugurei. Tudo. Queres mostrar e falar um pouco sobre as peças? Qual é o título da exposição da Diferença? A exposição chama-se Segundo o Seu Próprio Tempo e é uma segunda... Desculpa, isso é quase uma ironia no seu próprio tempo, e nesse seu tempo foi um tempo que ficou, esse tempo é que ficou encapsulado, não é? Sim, foi um bocadinho estranho, é uma ironia, sim, é mesmo. É a segunda parte de um projeto sobre tempo, precisamente, sobre a percepção do tempo, de alguma forma. E pronto, como estava a dizer, fiz uma série de peças, todas elas com uma escala um bocadinho pequenina. A mim interessa-me muito pensar o tempo no sentido da percepção individual, como é que eu sinto o tempo, eu e os outros, como é que nós sentimos o tempo. Não me interessa tanto um tempo social, não é? O tempo dos anos, das horas, mas como é que nós sentimos o tempo face às coisas que nos marcam. E interessa-me muito a ideia de o tempo circular, não é? A ideia do tempo circular muito mais do que o tempo linear.
E tenho pronto, fui-me apropriando de alguma forma de um alfabeto que de certa forma faz referência a essa ideia, um tempo cíclico, não é? Um tempo das estações, ou um tempo de qualquer coisa que se repete de alguma forma, de uma espécie de circulação, em vez de uma finitude, de um fim, não é? Uma linha que nos leva a um fim, qualquer coisa que nos leva a um novo retorno, de alguma forma. Então, por isso aparecem estas esferas e círculos muito na exposição. E elas as peças são um bocado uma tentativa de entender um bocadinho, de pegar no tempo, de fixar de alguma forma, de controlar, de medir, mas sempre neste sentido de uma percepção interior do que é que isto pode ser, como é que nós vemos o tempo, como é que o definimos, como é que o sentimos. Pronto, as peças têm esta componente, no fundo, circular, de alguma forma, as peças remetem... a dimensão da peça que estamos a ver agora? 30 centímetros, pai, se calhar um pouco menos, 25 de diâmetro. É uma peça pequenina. As peças interessam-me muito criar peças que falem de movimento, mesmo que não o tenham. Por isso também esta ideia de peças com uma forma circular. Esta está em movimento, tem uma peça de resina que vai-se movendo ao seu próprio ritmo. Parte das peças da exposição, porque eu não vi a exposição, só vi imagens, mas parte das peças da exposição são feitas com objetos e materiais recolhidos, que tu ligas por acochagem ou por prática escultórica, não é? Sim, gosto muito de... Pronto, isso também acho que se percebeu na imagem que eu mostrei anterior da Rússia, por exemplo, em que eu vou gosto muito de recolher objetos e estou sempre à procura de coisas, quer dizer, há algumas uso, outras não. Se calhar foi uma das primeiras vezes em que assumi isso se calhar de uma forma tão clara, o pegar em peças. Por exemplo, esta peça que estás a ver, esta peça redonda, é uma peça que eu comprei, eu não a fiz. Esta é uma apropriação. E a peça no interior são dois cortes e que são ligados por bobines de fios, sabes? Mas que não têm o fio. Portanto, aquela pecinha onde tu enrolas. Portanto, há a apropriação de uma série de peças, não é? De madeira, quase sempre de madeira ou metal, como as anteriores, os medidores de tempo anteriores. Como tu disseste muito bem, eu tenho esta componente de ligação ao têxtil, que acho que atravessa o meu trabalho todo. Nesta relação com o tempo, interessa-me muito entender não, eu acabo por formalizar um bocado esta ideia de passagem do tempo, criando teias de fios e espaçando ou aproximando os fios para pautar uma possível passagem de tempo. E esta peça chama-se, posso falar um bocadinho sobre ela, se quiseres? É uma peça sobre que se chama Livro de Horas, e é uma peça sobre uma história muito particular, quer dizer, não é bem uma história, mas um sentimento, de alguma forma. Fala sobre a ideia de o tempo que tu passas, ou o tempo que precisas, de alguma forma, para te perceber que te apaixonaste por alguém. Ou seja, o tempo que essa pessoa vai consumindo na tua vida, desde o momento em que tu começas a perceber que estás a pensar nela, até o momento em que ela acaba por consumir no fundo, os teus dias e o teu tempo todo. Então, a peça pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tendo em conta o tema ou a questão, o título é absolutamente invulgar. Sim, mas os livros de horas são livros quem os tinha, não é? Os livros medievais, não é? Livros de reza, livros que pautavam também o tempo, e quem os tinha usava-os com frequência e eram objetos
íntimos quase, e de culto e de passagem de tempo de alguma forma. É nesse sentido, o tempo que tu passas com o objeto. Então, tu tens uma teia, da esquerda para a direita, uma teia e uma trama que está mais separada, portanto, que sinaliza um pensamento menos frequente, até um pensamento demasiado frequente. Mais intenso. Uma tessitura muito intensa. Mas não só acontece isso no sentido da tessitura, mas também da cor. Há um degradê muito subtil em cada uma das páginas Que materiais, para além da madeira e das dobradiças metálicas, é que tu usaste na concepção desta peça? São fios de algodão e são tingidos por mim. Portanto, esta degradê de cor tem a ver com o tempo que tu deixas o fio a ser tingido, não é? O tempo de tingimento do fio. A peça pode ser vista no sentido, no fundo, de perceberes deste fenómeno que está a acontecer em ti, mas também no sentido contrário, ou seja, o momento em que tu começas a esquecer de alguma forma esta experiência, ou seja, o teu objeto de desejo de alguma forma. E se lês ao contrário, não é? Vais perdendo, no fundo, claro. vais pensando muito menos, até ela se deixar de ser tão importante. Esta peça, tendo este formato de biombo, entre aspas, é uma peça que se fecha ou é uma peça que a posição é esta ou não, pode inclusive acabar por ser fechada? É um livro, é basicamente um livro, só que eu usei-o nesta configuração. Ele é aberto, podes abri-lo. Como um fólio, não é? Página, sim. E é visível de ambos os lados. É, sim. Só vir aqui a luz. Aqui, consegue-se ver as duas, eu estou a ver a imagem um bocadinho. Estas peças, eu ligo-as um bocadinho uma à outra, são peças bastante simples, de alguma forma, mas interessa-me muito entender esta ideia de que, na realidade, quando falamos de percepção de tempo e tempo interior, estamos a falar de fenómenos nossos, não é? Interiores, não estou a falar tanto de tempo científico. Podes viver diferentes tempos, não é? Se calhar falei-te sobre um muito particular e muito íntimo, de alguma forma, mas a ideia de que tu podes viver o tempo dentro do tempo, tu vives o tempo de uma conversa que está a ser desconfortável e parece ser gigantesca, ou vives o tempo de por exemplo, da aceitação que perdeste uma pessoa, por exemplo, o tempo da morte, o tempo de aceitar que alguém, que não vais ver mais essa pessoa. Eu sinto que esses tempos não são contabilizados de alguma forma por meses ou dias ou horas. Tem outro tipo de... É um tempo que está exterior ao tempo, à ideia de tempo medido, não é? Exato. E esta peça, a peça do lado esquerdo, que é muito simples, é uma peça que se movia um bocadinho no seu próprio ritmo na galeria, fala um bocadinho sobre isso. Estes círculos são esta ideia de um tempo dentro de um tempo, um complexo, um corpo que vive tempos diferentes. E a peça do lado direito parte um bocadinho da mesma ideia, mas eu volto outra vez a este pautar do tempo pelos fios, pela aproximação dos fios ao seu afastamento. Mas tem outra vez esta ideia de um tempo dentro do outro. Esta peça que vemos em detalhe é uma peça que tinha, ou seja, que tinha apoio no chão ou tinha apoio em cima de uma mesa ou de um plinto? Tem uma peça metálica, um pé metálico. Sim. Não. Mas fica à altura de um plinto ou vai até ao chão? Vai até ao chão. Vai até ao chão. Eu não sei se... pois sim. Era por acaso de perguntar por esta peça. Pronto. Pronto. Esta peça chama-se O Livro do Compasso de Espera. E este é o mais irónico que possas imaginar, porque quando eu estava a preparar a exposição, os 3 meses eu inaugurava março, e a partir de janeiro comecei a produzir as minhas peças, adoeci a meio e não podia ir trabalhar para o ateliê, estava chateadíssima e comecei a trabalhar em casa com o que tinha.
e comecei a produzir esta peça assim. Eu estava a atingir fios, isto é uma peça com papel, é uma pauta em que há atingimentos com diferentes tempos e que vão criando esta espécie de paisagem cromática. E de certa forma... Estas linhas que estão ao longo da peça são como um pentagrama musical ou são... É uma pauta, sim, é uma pauta, acho que é uma pauta de música. Uma pauta. Porque é muito comprida, ela mesma são várias páginas coladas umas às outras, mas menos do que aquilo que parece. Cada página tem efetivamente estas nuances muito diferentes, porque foi submetido efetivamente a um tingimento com tempos diferentes, de alguma forma. Mas faz-me pensar aquilo que o tempo nos faz, não é? Quando estamos submetidos a um período mais complexo ou a muito tempo, a uma determinada situação, como ela nos molda de alguma forma, ou nos altera. A peça tem aqui deste lado, este espelho está aqui só para mostrar uma parte que seria impossível de mostrar se não houvesse um espelho no sítio onde eu a coloquei. Coloquei num pequenino espaço na galeria. Quando entras, há um pequenino espaço, não sei se tu conheces, se estás a ver qual é que é, assim meio arredondado, e eu coloquei o livro lá. E isto é também, no fundo, uma escala de tempo. Cada uma destas esferas, destes pontos, corresponde, eu criei no fundo uma relação entre o tempo que o papel, cada pedaço de papel esteve exposto ao corante, não é? à sua cor, e o tempo, o número de quantidade de pontos, o número de pontos que estão aqui representados. Portanto, criei esta escala, no fundo, uma escala de ligação entre a capa, não é? E a própria, o tempo de exposição. A forma como o papel digamos que não será exposto, mas é quase que emulsionado ou mergulhado no corante, varia com que razão? Porque há uma métrica que está refletida no espelho que dá conta dos vários tempos, mas tu quando estás a fazer esse tingimento do papel, digamos que depois aparecem vários tons, isso é aleatório, é pré-programado, é uma coisa que tu visualmente achas que chegou à cor pretendida, como é que isso se processa? É uma coisa muito intuitiva. O desenho, no fundo, a escala é feita a posteriori. Eu vou analisar o que fiz e depois é que faço o desenho a escala do tempo, não é? O tempo é feito depois, não é? O desenho das linhas com os pontos é feito depois. Sim, mas o papel quando é tingido em cada mancha que tem, ou seja, em cada forma cromática, isso ou seja, tu olhas e já chegaste àquele tom pretendido, ou há um tempo determinado que tu também podes saber que chega a esse tom pretendido ou não? Ou é... Eu fui decidindo qual era o tempo que eu queria descobrir o máximo que conseguia o papel resistir no fundo, àquela ação, não é? Estar mergulhado, quanto tempo é que ele consegue resistir, qual é o máximo de tom que eu consigo, o mínimo, ia mudando os tempos, mas não foi programado. Mudará numa peça semelhante em que tu usas este tipo de processo, consoante o tipo de papel for, ou até a própria natureza do corante, por exemplo? Sim, mas também não sei se é um processo que eu vou querer, foi uma coisa muito intuitiva. Não sei se é uma peça uma ideia que eu vá querer voltar a trabalhar, mas de alguma forma faz-me sentido mostrá-lo e pronto. Pronto, eu vou continuar. Pronto, mais uma peça. Fala sobre... a exposição tinha muitas peças, algumas explicam-se mais do que outras. Acho que esta
se autoexplica de alguma forma, é uma paisagem. E aqui interessou-me trabalhar um bocadinho esta ideia do desenho também, ou de pintura, uma pintura sobre metal, mas depois tem esta referência, no fundo, ao tratamento da gravura, não é? Portanto, é uma peça metálica que remete para a gravura, mas ao mesmo tempo ela está desenhada, tem esta textura muito trabalhada. E é isso, não é uma... Não sei se tenho mais para dizer, acho que ela fala por ela. Claro. Aliás, quase todas falam, não é uma questão de explicação, é uma questão de perceber e de a abordagem que tiveste ao tema e às questões que te levaram a fazer a exposição. Sim. Queria só dizer que, para te explicar esta peça, teria que te explicar um bocadinho o que é que aconteceu. Portanto, dava-te a explicar que comecei a produzir a exposição, montei as peças todas, com o espaço triangular para mim, não fiquei muito feliz, não estava particularmente feliz com a montagem. E depois entramos em confinamento e eu voltei de novo, depois foi possível fazer a exposição, portanto fui contactada pela galeria para voltarmos a reativar a exposição e foi-me concedido um novo espaço. Deram-me foi possível ampliar a exposição para o espaço quadrado, que é um espaço mais pequeno. E eu fiz mais uma série de peças, não as tenho aqui para mostrar, não tenho todas, selecionei de alguma forma, também não tornar muito longa aqui a nossa conversa. E foi possível não só reorganizar a exposição toda, como fazer mais peças. E a lógica do livro e a lógica das camadas e o tempo volta a aparecer, não é? Sim, só que esta peça foi feita pós-confinamento. Enquanto as outras foram feitas pré, esta já foi feita depois de 2 meses de confinamento e de alguma forma... Não foi feita durante, foi feita depois. Sim, foi feita, quer dizer, sim, foi feita depois. Comecei a sair para ir montar a exposição, já podíamos sair, não é? Nós tivemos um período de tempo em que estávamos mesmo, mas depois comecei já a sair e eu consegui montar a exposição e quando soube quando é que a exposição ia inaugurar, comecei a produzir mais trabalho, produzi 2 peças. Esta foi uma delas. E o livro, aparentemente, olhando para ele, eu acho que se percebe pouco como é que ele funciona. Isto é um livro manipulável, é um livro de artista manipulável, mas na galeria, pelas razões óbvias, porque estávamos a abrir, era o início do desconfinamento e ninguém ia tocar num livro, não é? Ou se fosse, iria ser uma logística muito complicada, resolvemos... Ela estava com uma vitrine em cima, uma campânula, portanto estava de certa forma protegido com uma peça de acrílico. Mas o livro começa, posso descrever como é que ele funciona, tenho um vídeo por acaso, mas não tenho aqui. Quer dizer, o livro começa com uma circunferenciazinha muito pequenina e de página para página ela vai ficando cada vez maior até chegar a esta paisagem. E eu acho que de alguma forma tem muito a ver com este sentimento de não entender muito bem o que é que se está a passar quando começamos a ficar confinados e achamos que é uma coisa que vai passar muito rapidamente de alguma forma e de repente torna-se enorme, não é? Uma coisa digamos que, visto deste ponto de vista que nós estamos a ver, estes 2 baixos relevos são simétricos e quase que se unem quando tu fechas o livro, não é? Tu trabalhaste do princípio do livro e do fim do livro, digamos que para o centro, ainda abrindo o registro do recorte em cada página. Sim, mas cada registro, cada recorte é mais ou menos orgânico. Eles seguem a mesma lógica, mas são, de certa forma, diferentes. Mas criam uma espécie de lógica circular, de alguma forma. Tens um início e vai acabar no outro lado da mesma forma. Vai acabar num pequeno círculo também, embora semelhante, não igual, mas no final do livro, chamemos assim, no final ao princípio ao final, que aqui talvez não se distinga muito bem, não é? Sim. Mas é pena, efetivamente, não se poder, porque gosto muito da ideia de tu ir sentindo uma espécie de paisagem ou de abertura. Tem um lado poético, mas ao mesmo tempo tem este lado de uma espécie de coisa que tu não estás à espera e que se vai crescendo de alguma forma.
no interior deste objeto. Vamos ter esperança que haja uma oportunidade para folhear este livro e para estarmos não só com a tua exposição, mas com muitas outras em presença, que é absolutamente fundamental, voltarmos a estar não mediados, mas em presença frente às obras que alguém está a fazer, que tu estás a fazer, e outras que estão concluídas, outras que não apareceram e outras para revisitarmos, não é? Sim, sim. Esperemos que sim, que em breve isso seja possível. Tenho mais uma peça, só mais uma, que também expus na diferença. É uma peça que é a única que não é nova, ou seja, todas as peças que eu apresentei nesta exposição foram feitas para este projeto do tempo, não é? Esta segunda mostra de trabalho sobre esta reflexão do tempo. Esta não, esta é uma peça de 2016. Eu normalmente, quando faço exposições individuais, gosto de trazer uma peça de outra exposição, escolho uma e trago, e gosto muito de fazê-las jogar com as peças novas e perceber, normalmente são peças feitas em outros contextos, e eu gosto muito de pô-las à prova e perceber se elas ganham sentidos novos ou se de certa forma, pronto, gosto de jogar com isso, é quase como um jogo comigo própria e com o meu trabalho, para perceber os sentidos que eu posso acrescentar àquilo que faço. Por um lado, para revisitares o teu trabalho e no contexto da exposição e do espaço que eu estou a ver, resolveu muito bem um dos cantos da diferença, que é um dos cantos um pouco mais difíceis de resolver que uma peça no espaço. Exatamente, tens toda a razão. Foi pensada esta em particular, podia ter escolhido outras, mas achei que esta funcionaria bem porque tinha realmente esse problema para resolver. Eu tinha peças com escala muito pequenina e tinha muitas e que ficaram bem do outro lado da galeria, portanto esta parte mais triangular. A galeria é uma galeria muito bonita e muito interessante como espaço, mas com alguma... Mas difícil, é um desafio. Interessou-me também a ideia de, usando esta peça, ou expondo esta peça aqui, interessou-me também a ideia dela se espelhar, porque há aqui uma certa ideia de espelho, não é? De paralelo, não é? Das cadeiras umas com as outras. Sim. E interessou-me a ideia de que a peça também se espelha para o exterior, não é? Porque tu tens o pátio lá do outro lado. Claro. Esta peça é uma peça de 2016 e chama-se Sala de Jogo. É uma peça que eu construí no contexto de um projeto que fiz no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, um projeto bastante grande, com peças criadas especificamente para ali, e ela foi criada para uma sala de jogo com representações de diferentes jogos, embora os jogos que eu estava a tentar falar com esta peça não fossem jogos tão lúdicos, mas se calhar jogos de interesse, ou outro tipo de jogos. As cadeiras são, normalmente no meu trabalho, representam pessoas, são jogadores de alguma forma. Há uma peça dupla, uma peça no meio que tem duas cadeiras, mas que é uma peça só, e de certa forma faz-me lembrar, esta exposição que eu fiz era contextualizada no universo do século XVIII, e essa cadeira também fala sobre um jogo, sobre a ideia dos duelos, quando os jogadores estão de costas um para o outro e depois se afastam para depois... Pronto. Há uma diferença visível na altura das duas cadeiras que estão costas com costas, não é? Sim, porque a instalação funciona a pares, não é? Sim. São dois jogadores com níveis diferentes. Na que está em frente e consecutivamente na outra que está em frente do outro lado, as mais altas. Sim, e elas cruzam-se, portanto há aqui uma ligação. Sim. E são jogadores diferentes, não é? Quer dizer, são pessoas diferentes, com níveis diferentes. Interessou-me pôr esta peça e fiquei feliz com a montagem. Achei que ela funcionava bem ali, apesar do contexto de onde vinha, e depois quando voltei já tinha estado em confinamento, portanto as ligações, o meu olhar sobre as peças também já foi outro, e de certa forma fez-me um eco esta ideia de estarmos afastados, de repente não podermos abraçar-nos ou não podermos cumprimentar-nos devidamente, e estarmos numa distância temos sempre de manter uma distância
que não é normal entre nós, não é? E de repente, olhando para esta peça, apesar de todo o contexto que ela tem, eu gosto de fazer isto, de perceber se ela acrescenta alguma coisa, e de repente estas teias parecem as distâncias entre as pessoas, de alguma forma, que nós estamos a viver agora. Não será considerada uma peça premonitória, mas tendo sido feita em 2016, estávamos absolutamente longe, absolutamente distante, infinitamente distantes das circunstâncias que estamos a viver já mais de um ano para cá. Portanto, é uma peça que tem muito pertinente, mesmo passando pela tua experiência do forte, também muito confinado no espaço e confinado na sua base de sustentação, que é aquela pequena ilha, também de uma outra peste. Portanto, essas circunstâncias contingentes do ponto de vista humano muito presentes. Não é? Pois, mas foi, quer dizer, esta leitura que eu te estou a dar desta peça só me ocorreu. Eu também estou a falar isto agora, em 2016 provavelmente não teria dito nada disso, teria falado de tipo de informações, inclusive da... Não, tinha a ver com um bocado com o contexto do sítio onde estava instalada. De qualquer forma, quando eu a levei para a diferença, ainda não tinha acontecido o confinamento, eu já a tinha montado quando fui embora confinada, portanto ela já estava montada na galeria. Só quando depois voltei e finalmente inaugurei e pude mostrar o trabalho, é que olhei para ela de outra forma e consegui dizer. Para mim parece-me que há esta leitura agora, porque os meus olhos são diferentes, porque estamos a viver outra realidade. Agora mas também gosto dessa... quase que resgatamos ou sacamos certo tipo de situações ou de objetos ou de obras, interpretações que anteriormente poderiam não ter acontecido, não é? Porque este acontecimento não se tinha passado. No entanto, quando tu trabalhaste naquele forte, que era um forte, tu falaste na questão da proteção, de dois tipos de proteção, portanto já tinha existido uma situação em que uma epidemia, um grau de contágio, a morte, a impossibilidade de chegarem a uma investigação que tivesse sido conclusiva, estava presente, como esperemos que não esteja presente nos tempos que estamos a viver, não é? Mas vamos aguardar e colaborar para que tudo isto tenha um outro desenvolvimento e que nós possamos ter uma outra vida social, que eu não sei se é o novo normal, que eu nunca percebi o que era normal, portanto, mas que tenhamos uma outra vida e uma outra relação dos afetos que eu acho que é perturbadora para todos nós. Quer dizer, isto já é muito comum dizer-se, mas o sentir-se eu acho que é constrangente, é um constrangimento para cada um de maneira diferente. Sim. Pois, não tenho mais nada para mostrar. Bem, mas acho que foi uma... Entre o teu trabalho nas residências e a forma como tu entendeste também e trabalhaste o teu projeto, pessoalmente o teu primeiro projeto de bolsa, propondo uma residência, propondo ir residir para uma cidade como residência artística. Isso eu acho que é o que é mais interessante, é tu pôres a questão dessa maneira no projeto que apresentaste. Eu abriria aqui o espaço, se achares bem, para alguma questão que queiram pôr à Carla, podem pôr a mim, mas a Carla está aqui, portanto é uma oportunidade para lhe pôr alguma questão que está aberto aos nossos fiéis e assistentes de hoje e que teremos e terás, penso eu, também muito gosto em responder. Terei, sim, senhora, sim. Posso? Sim, claro, Helena. Olá. Força. É uma questão muito de um pormenor que me ficou durante a apresentação. Eu adorei algumas peças que eu conhecia, no específico eu fui visitar esta exposição e nós vimos também lá, mas havia muitas peças também que ainda não conhecia. Fiquei com uma curiosidade. Naquela peça que apresentaste na Monumental, de que agora não estou a lembrar, desculpa o título, mas tinha os 3 desenhos e o forte, não é? Aquele forte feito com tecido. Não é na Monumental, eu mostro-te a imagem, podemos já agora vermos.
Não era na talvez Monumental. mais fácil. É esta. É esta, não era na Monumental. Não foi na Monumental, foi na Águas Livres 8, na Galeria do Emílio Vilar. Não é na Desculpa, fiz confusão. É Eu queria te perguntar, os desenhos, como fizeste estes desenhos? Que técnica usaste? os desenhos é caneta branca sobre cartolina. Ok. Caneta de corretor? Não. Não, de corretor não, caneta branca, como há canetas de todas as cores, mas de corretor não, que essas são um bocado, não sei, pronto, é uma caneta fina preta. Ok. Não, branca, desculpa. Olhando para o... Parece quase ter uma consistência orgânica, se calhar na forma como tu fizeste o desenho, não é? Pois, eu não tenho aqui um detalhe para te mostrar, mas se calhar posso, não sei se funciona, espera aí, posso tentar ampliar para tu perceberes melhor como é que... Percebe-se melhor, sim. É muito curioso, são umas, quer dizer, são umas moléculazinhas, são... Eu olhando para a textura, por isso é que eu achei que podia ser eventualmente uma caneta de corretor, por causa da textura. Mas é assim, ela tem textura, tem ali alguma, mas é uma caneta branca, pronto, uma caneta, aquelas canetas de gel, ou, não sei, mas que é branca. Obrigada. Nada. Olha, eu também vou aproveitar para fazer uma questão. Colocar uma questão. Olá, estás boa, Carla. Tu tens aqui diferentes formatos de livros. Sim. Que fazes, não é? Trabalhas em diferentes formatos. E surpreende-se com as tuas opções TV espaciais, com o projeto em específico? O que é que te leva a mudar e adaptar esses livros? Isso é uma boa pergunta, realmente. Olha, eu acho que é o fascínio pelo material. Há duas respostas. Se pensar, por exemplo, naquele projeto que eu te falei, do Marquês de Pombal, em que eu criei aquela biblioteca das musas, aí foi o conceito que ditou os materiais e as formas. Neste caso, para o livro do Compasso de Espera, portanto, no fundo, aquela paisagem de tonalidades, foi o material, aquele material, e depois a ideia de querer mostrar toda aquela complexidade de tons. Estás a ver? Criar um dispositivo que me permitisse abri-lo e mostrá-lo na sua plenitude. Atenção que o livro tem dois lados, ele é em harmónio e também há informação do outro lado. Também há uma paisagem cromática de alguma forma do outro lado. Mas o que ditou foi isso. E também o facto de eu querer que o livro, os materiais também têm a ver com o facto de eu querer que o livro se mantivesse em pé. E por isso eu tenho páginas de madeira. Pronto, está bem. Portanto, há ali uma série... Mas, por exemplo, o Livro do Tempo, que é esta peça branca, é feito num caderno, é um caderno muito... tem uma dimensão que me atraiu, é um livro numerado, portanto dá-me uma noção de passagem de tempo. É numerado por ele já era assim. Eu comprei-o assim, o objeto, e fui manipulando o objeto quer dizer, quando é uma peça muito, muito pensada. Esta é uma peça muito pensada, teve que ser pensada, senão não funcionava, mas não foi intuitiva, foi muito pensada, até porque as páginas estão todas numeradas, se eu me enganasse numa tinha que tirar e estragava a peça, não é? Mas é uma apropriação de um livro que já tinha alguma informação dele, ou seja, por exemplo, esta numeração das páginas que me interessou, sempre foram 30 dias. Eu não sei o que é que, se vocês têm, eu não sei como é que funcionou convosco. Eu tive uma das coisas que eu fazia, que mais confusão me fez no primeiro confinamento foi, e que eu ainda sinto um bocado, eu perdi a noção do tempo. Perdi mesmo a noção do tempo. Tinha a sensação às vezes de passar que um dia, 2 horas era 10 minutos, ou, não sei, e esta ideia de numerar, de ter noção do tempo que estava a passar, de contar os dias, de alguma forma perceber, mas espera aí, passou este tempo, e esta ideia do livro estar numerado, e desta consciência de que cada dia, de certa forma, a circunferência vai ficando um bocadinho maior, aquilo que tu estás a viver vai criando vai tendo uma nova importância, vai sendo um bocadinho maior e marcando mais
Pronto, neste caso foi o material, estás a ver? Não tenho uma resposta certa para ti, pode ser o conceito, se for uma coisa muito acentuada, ou ser fascinada por um material que me apetece imenso trabalhar, ou tudo ao mesmo tempo. Olha, já agora tu te falas de que te apropriaste do livro, portanto, e já percebi numa outra peça que apresentaste, há uma que até parecem umas ampulhetas, mas não são, nem sei muito bem, não conhecia aquele formato, são metálicas. O compasso. São medidores metálicos. Eles medem o diâmetro das coisas, dos objetos. E também são objetos que tu encontras? Desculpa? São objetos que tu encontras e que te... Estas peças metálicas e a peça de madeira, sim, são objetos antigos que eu encontro, trato e aproprio-me, mas as esferas são feitas por mim. São de resina e são feitas por mim, pronto. Como... Obrigada. Nada, é um prazer. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Eu posso falar? Claro. Olá, Jorge. Olá, João. Olá, Carla. E Helena e Paulo e a toda a gente que está aqui. Eu queria fazer... São perguntas simples, não quero complicar a vida a ninguém. E depois eu gostaria de fazer um comentário, mas primeiro vou às perguntas. Eu conheço o teu trabalho, já trabalhámos juntos, mas eu queria fazer aqui uma questão que tem a ver com um material que tu usas em quase todo o corpo de trabalho que tens, que é a madeira. Existe alguma ligação racional ou emocional para a utilização dessa matéria? Também é uma boa pergunta. Não sei. Gosto muito de material madeira e eu tenho muito... A verdade é que eu trato a pele a ficar com a mesma cor sempre. As minhas peças têm quase sempre a mesma cor. Eu dou sempre o mesmo tratamento. Algumas são mais escuras, mas há ali um tom mel que quando comecei a trabalhar com madeira, aquele é o tom que eu quero sempre nas minhas peças. Olha, é um material que eu domino um bocadinho, não sou uma grande... Eu faço muitas das minhas... Quando posso, faço as minhas peças. As peças mais complexas mando fazer, se tiver orçamento para isso, claro. Mas tento sempre atirar-me... E é um material que me agrada, mas não há assim uma história fantástica para te contar. Nem sequer nunca pensei nisso. Até porque, olha, para te dizer a verdade, a minha formação... escultórica não é na madeira, é nos plásticos e nas resinas, mas efetivamente comecei a trabalhar e olha, agora fiquei apaixonada de alguma forma, não sei. Posso só interromper, e o Jorge me perguntou que ele quer continuar a fazer umas questões. Eu acho que tem a ver com outros materiais que tu usas, mesmo a questão dos textos, e eu acho que há uma proximidade orgânica, poética, do meu ponto de vista, na utilização desses materiais e nessa permanência da madeira, que é o facto que a madeira, sendo que é um material talvez que sejas mais hábil a trabalhar também, mas que eu acho que tem muito a ver também com o lado poético do teu trabalho, que eu próprio não referi, mas que está muito presente. E pronto, era só isto. És capaz de ter razão. É daquelas coisas que se calhar que eu nunca me questionei. Pronto, é engraçado, fazes intuitivamente, é para onde tu vais, é o que te chama, não é? De alguma forma. O que te chama além de ser bonita, faz sentido, eu acho que é isso mesmo. Sim, tens razão. Sim, e acaba por estar sempre presente mesmo nas peças que tu fazes, tinges, tens sempre essa proximidade, mesmo com essa tonalidade, não é, da madeira, é sempre esse tom mais dessa ligação que encontras. Há uma outra questão também simples que tem a ver com as residências que fizeste. O que é que te leva a decidir que queres fazer uma residência em determinado sítio em detrimento de todos os outros? Quando tu estás à procura, o que é que te leva a decidir isso? É uma boa pergunta também.
é assim, há algumas que eu quero fazer há mais de 15 anos e não consigo. Muitas vezes tem a ver com o lugar, porque, por exemplo, eu quero fazer uma no Japão e tem a ver com o fascínio pela cultura japonesa. Olha, nomeadamente no que diz respeito ao tempo e espaço, que é um conceito que eles trabalham super bem e que eu gostava imenso de viver numa residência. E queria que fosse uma longa residência, que é uma coisa que eu nunca fiz. As minhas residências são sempre muito pequeninas, não porque eu queira, porque surgiu assim, porque se calhar por fatores que também, pronto, porque a vida é complicada e às vezes não é possível, mas às vezes tem a ver com, gostava de fazer uma na Islândia também. Eu acho que tem a ver mais com, se calhar, com o lugar do que propriamente com as oportunidades que se calhar, estás a ver, às vezes podia ser esse lado, olha, aqui vou perceber olhar para a residência como no fundo um passo estratégico na minha carreira para me fazer chegar. É óbvio que isso me preocupa e que eu quero que isso aconteça também, mas de certa forma eu acho que também procuro, às vezes vejo coisas que me interessam e candidato-me porque acho que é interessante, estás a ver? Às vezes é o contrário, mas tenho assim 2 ou 3 desejos que gostava de realizar e que estão muito ligados também com o lugar e às vezes com a oportunidade. O facto de tu poderes trabalhar o lugar, percebes? Quando há essa componente, quando te pedem isso, atrai muito, porque isso é a maneira como eu trabalho. Quando eu percebo que há ali a metodologia que aquela instituição propõe ao artista se aproxima à minha, é melhor, mas isto é óbvio, não é? É o que a gente vai logo escolher, porque sabemos que vamos ficar mais... É o que nos interessa, não é? É um investimento, não é? De tempo e de vida numa experiência. Naquelas que eu escolhi, os motivos foram diferentes. Eu acabei por falar, foi um bocadinho diferente. A da Rússia foi porque era a Rússia. Sim, essa foi porque era o lugar, era um certo também fascínio por descobrir um lugar tão diferente. Não é? Sim, Não sei obrigado. se respondi à tua pergunta. Respondeste, pois. Sim. João, permites-me que eu termine com um comentário? Claro. Pode ser? Referente também aqui às residências. Eu escrevi porque eu já o tinha muito presente durante a conversa e depois tinha medo de o perder. Por isso vou citar o que escrevi. No trabalho desenvolvido no âmbito das residências artísticas, e creio que ser também transversal ao teu corpo de trabalho, parece-me que é óbvio que o trabalho que desenvolves tem como núcleo uma reflexão sobre a geografia emocional da arquitetura, do tempo memorial do lugar. Pode parecer estranho, mas isto é o que eu sinto do trabalho que apresentaste e que tens desenvolvido sempre nas residências. É só um comentário que eu gostaria de fazer, não sei se concordas ou discordas. Pronto, deixem aberto agora e depois vou-me calar. Obrigado. Obrigada pelo teu comentário. Eu acho que sim, sabes que às vezes é um bocado difícil. É muito engraçado, porque quando eu sou chamada a fazer uma coisa, por exemplo, uma apresentação sobre o trabalho, eu sou, de certa forma, tu és obrigada a pensar sobre a tua própria produção. E muitas vezes tu não tens consciência das ligações que tu já tens entre as coisas. Ainda já são bastantes anos a trabalhar e de repente há coisas que tu não te apercebes, tu estás dentro do processo e tens muitos projetos, quer dizer, vais tendo vários e vais fazendo as coisas da maneira como tu achas que é mais correta. E na realidade eu acho que quem faz esse pensamento de sair para fora e perceber esta ligação a isto, esta artista tem este percurso, interessa-se por isto, eu acho que é quem está de fora e consegue olhar, porque eu de dentro, às vezes, só quando me ponho de fora é que percebo, mas espera aí, esta forma eu já estava a trabalhar, mas eu já estou a trabalhar. No outro dia estava a dizer ao Paulo Briguente esta questão do lugar, quando ele me convidou para fazer este curso. E estávamos a pensar como é que iríamos resolver a situação de não podermos trabalhar o lugar fisicamente. Quer dizer, por acaso os participantes resolveram de uma maneira muito interessante, todos eles escolheram lugares muito interessantes, mas
E eu estava a dizer assim, ao Paulo, mas olha, eu acho que eu já trabalhei o lugar de muitas formas, por exemplo, em livros, em imaginados, reais, e depois de repente ele, pois claro, eu sei, eu já vi o teu trabalho, e é como se eu estivesse a pensar pela primeira, a reunir tudo, estás a ver, a olhar como um total, porque eu vejo um bocado, estou centrada num projeto, portanto é interessante que alguém de fora depois faça essa análise, mas olha, há estas componentes que de certa forma ligam o teu trabalho. Se eu concordo contigo, eu acho que sim, mas é tal coisa, eu vejo as coisas muito mais fragmentadas de alguma forma do que no global. São projetos, são... Pronto, é um comentário ao teu comentário. Bem, obrigado, Jorge. Obrigada, Jorge. Mais alguém tem alguma questão que queira pôr? Muito bem. Se a Carla concordar, encerramos aqui este périplo, porque de certa forma foi um itinerário que fizemos a partir do teu trabalho, por uma série de referências artísticas e outras também, e resta-me agradecer-te a tua disponibilidade, o empenho, que te é muito particular, mas que foi de forma empenhada que construímos esta conversa de hoje, e agradecer a todos os que estiveram connosco. Até à próxima, e até que uma próxima vez possa ser presencial, com um grande grupo aqui. Não será para já, mas há de ser para breve ou para um dia destes. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigada, João. Obrigada a todos os que estiveram presentes. Foi um prazer esta conversa e partilhar o meu trabalho convosco. E obrigada também ao Paulo Briganti pelo convite. E espero que a gente se veja em breve, fisicamente, sim, numa inauguração de uma exposição de qualquer um de nós, minha ou vossa. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. Boa noite. Deus, Paulo. Até breve. Obrigada. Obrigada.